O PGBL e o VGBL é a base de cálculo. Se eu vou ser tributado sobre o lucro ou sobre o valor total, que é o único produto do mercado financeiro que permite que seja tributado sobre tudo, né? Perfeito. Segundo ponto é, agora, qual a alíquota? Aí nós vamos escolher se vai ser no regime progressivo ou no regressivo. Então, no regressivo, o que conta é o tempo, né? Quanto mais tempo, por isso você está falando, quando tiver faltando 10 anos, aí vai chegar nos 10%. Então, ela começa com 35%. Então, ao mesmo tempo que é o mais barato, que a gente estava falando que 10% talvez seja o mais barato, só não seja menor do que zero, mas ele começa com a alíquota mais alta. Sim. Ponto. E aí você tem um progressivo. O problema do progressivo, que eu enxergo muito, é porque depende da legislação, porque o progressivo ele vai entrar no seu imposto de renda e aí vai ser feito o ajuste, né? Ele tem uma retenção na fonte e depois você faz o ajuste no imposto de renda. Então, é uma regra mais simples inicialmente para quem vende, porque ele fala assim, é 15%. Não, não é 15%. Não é 15%. Então tem que fazer a conta. Isso é a pegadinha do banco. Então esse é um erro, tá, gente? Do banco, não é 15%. É 15% na fonte e depois tem um ajuste. Você tem uma retenção igual a uma retenção do seu INSS, igual a retenção de imposto de renda na fonte. É uma retenção. Ele só 15% por acaso é um número. Poderia ser 10% na fonte, poderia ser 20%. Como é em ações. E é por isso que você precisa fazer o imposto de renda depois para você ter restituição ou você ter que pagar mais ainda. Então por isso a consultoria, né? É isso. Aí beleza. Só que vai entrar no imposto de renda. Depender da legislação, como é que você vê isso? Porque assim, definitivamente no longo prazo não dá para você confiar no Brasil também. Então a gente tem o pró e o contra, o pró do regressivo de ser bem definitivo, de ter uma regra definitiva, e você tem o contra de você ter um limite, uma trava, né? E aí no progressivo você tem essa vantagem de você poder ser menos que os 10%, mas você também tem o contra de ter uma mudança na lei. Como é que você vê isso? Meu ponto de vista sobre isso. Toda mudança de tributação que aconteceu no Brasil teve prazo para você se ajustar. Com o plano de previdência, se você tiver escolhido tabela progressiva no seu plano de previdência, você consegue mudar para regressivo. O inverso não. E eu, pelo menos nas minhas consultorias, o que eu faço com meus clientes? Eu aumento a liquidez do meu cliente quando eu ofereço previdência. O meu foco é esse. Explica isso pra gente. Como que eu faço isso? Eu faço isso ou devolvendo o imposto que ele não estava vendo, eu aumentei a renda dele. Se eu aumentei a renda, eu aumentei a liquidez. Né? O benefício tributário serve para isso. Pagava 10 mil de imposto, vai passar a pagar 7. 3 mil a mais sobrando para ele gastar com o que ele quiser. Aumentei a liquidez. E quando eu olho para a liquidez, eu tenho que olhar para a tabela progressiva. Quer ver uma forma simples de você saber qual das duas você deveria escolher? Quantos anos você tem, Mário? 31. Beleza. Já é casado, tem filhos? Sou casado, tem filho. Olha 5 anos antes de você ser casado e ter filhos. As despesas que você teve. Nossa Senhora. Você teve que fazer, você teve que Vai se chorar. planejar para comprar um apartamento, para comprar um carro, para mobiliar o apartamento, para casar, fazer festa. Aí veio o filho, você teve que comprar fraldas. Sabe quais são as chances de você, em algum momento desse, precisar resgatar algum investimento seu? É de quase 100%. Sim. É de quase 100%. Qual o investimento que você resgata? Previdência. Pode pegar a história de resgate aí. O cara tem um monte de produto de investimento. Ele é tão mal assessorado que ele resgata a Previdência primeiro. Que na prática, para resgatar, tem menos liquidez, que demora 5 dias para cair na conta. Quando a poupança dele, ele resgata na hora. Sabe, assim, essas são coisas grosseiras até de explicar, porque as pessoas olham para dizer, esse aí depois eu começo de novo. Não, filhão, você tem que resgatar. Foi alguém que me vendeu, né? Você tem que resgatar do produto que tem mais liquidez e que proporcionalmente te devolve menos imposto ou menos rentabilidade, ué. A eficiência deveria ser essa. Preciso resgatar. De qual caixinha eu tiro? Daquela menos eficiente. Previdência, eu tenho certeza que numa carteira, se tivesse bem feito, não é o menos eficiente. E eu prefiro da liquidez, que as pessoas vão resgatar. E o que eu já tive de experiência é o seguinte, quem está na regressiva e precisa resgatar nos primeiros 2 anos, meu amigo, não conversa com você nunca mais na vida. E aí Porque ele vai falar que não sabia, ele vai falar que não era assim que você explicou, ele vai falar que não entendeu, ele vai ficar louco. O cliente mente para a gente o tempo inteiro. Eu não deixo o cliente mentir para mim, porque eu peço a declaração de imposto de renda. Manda sua declaração. Senão não tem como fazer isso. Eu sou um cara extremamente agressivo com os meus investimentos. Escuto isso de empresário. Me manda a declaração. Aí pega a declaração, tem título de capitalização, poupança em 3 bancos, tem um CDB mequetrefe,
fala assim, bicho, você está correndo um risco danado de cair na malha fina, porque você não está declarando suas ações aqui, não. Não, na verdade. Veja bem. A última vez que eu comprei foi da Telemix celular. Eu falei, bicho, eu tinha 20 anos de idade. Telemix. Você tem certeza? Aqui, esses meninos aqui não sabem o que é Telemix, não. Que é isso, entendeu? O cara quer mentir pra você, pra dar uma posição, tipo assim, eu sei o que eu tô falando, garoto. Ele mente até pra ele mesmo. Ele mente pra ele mesmo. Então a declaração não deixa mentir. Então esse é o primeiro passo. Segundo, normalmente você vê resgates, né, lançados na declaração. Você vê quanto que tinha no ano, Isso. quanto que tem no ano. Você vê que é um cara que usa muito o resgate dos investimentos. Coloca na progressiva, vai por mim. Se não quiser perder o cliente. Isso aí me remete, assim, muitas vezes eu vejo consultores bem intencionados que estudam, mas uma coisa é o mapa, outra coisa é o campo de batalha. Se você estiver no campo, você tem que acreditar no campo. Eu acho que é legal isso porque você esteve por dentro das seguradoras. Sim. E viu o que acontece na prática. Então, esse tipo de informação eu acho que é legal porque uma coisa é a teoria. Não, você vai fazer, o cara vai ficar 30 anos e aí vai ser melhor. Na teoria você está certo, mas na prática é isso que você está fazendo. E aí, quem não tem experiência, quem não tem a vivência, quem não viu isso por dentro, é um outro tipo de estudo. Esse estudo não está no livro. Ou quem vende só o produto, né, Fernando? Porque o caso do antes, ele falou, vou ter que olhar o imposto de renda. Se você vendeu só a Previdência sem olhar, a gente usa a metáfora do guarda-roupa, né? Você olhou só uma caixinha, você errou, cara, você falhou. É isso. Assim, a consultoria ela é tão mais eficiente para as duas partes quando você começa do jeito certo, porque assim, eu comecei até vou